Olá, eu sou Médio e trago mais uma psicografia. O que devemos fazer na hora da morte da matéria, o desencarne? Sabemos que muitas coisas ainda terão que ser explicadas, até que se compreendam todas as verdades sobre o mundo espiritual. Porém, é preciso que, de início, se entenda que o mundo dos espíritos é um mundo que só poderá ser realmente diagnosticado por quem o experimenta. Contudo, ainda hoje podemos assistir a revelações irrefutáveis e que nos levam, ao menos, a nos deixar mais confortáveis no momento do nosso desencarne. Em primeiro lugar, se faz necessário entender e também se crê que, existindo uma vida após a morte, qual seria o propósito dessa vida, que ora constatamos de uma maneira como se fosse a única e que, após esta, apenas nos resta, para uns, um inferno eterno e para outros, um paraíso. Dessa forma, teremos que entender que, diante do que se vê e da forma como a maioria vive aí na Terra, a população estaria quase que totalmente condenada ao inferno e apenas uma pequena quantidade seria salva e mereceria o paraíso. Ora, é impossível até mesmo de se imaginar que algo assim procedesse, pois perguntaríamos: que Deus é esse que a seus filhos condena? Que Deus é esse onde está a sua benevolência e a sua misericórdia? Podemos perceber que aí existe uma concepção errônea com relação à tão esperada salvação. Por que daria a Deus o privilégio a uns e a outros a tão severa condenação, a tal ponto de desprezar os seus filhos, aos quais havia declarado um amor eterno e benevolente? Indo Deus por esse caminho do céu e do inferno, desmentiria a sua principal promessa: eu nunca os abandonarei. Não seria possível que assim acontecesse. Jamais um pai abandonaria a seus filhos dessa forma. Nós, espíritos desencarnados, e que já nos encontramos em um estado de consciência mais avançado, sabemos que não é assim que tudo se desenrola, pois, estando aqui vivenciando e presenciando, podemos afirmar que Deus nunca abandona seus filhos, que são suas criaturas e que para todos tem a mesma medida. Porém, sendo Deus justo e misericordioso, dá aos mesmos as provas inerentes aos seus atos, e estas, sendo minuciosamente analisadas, é que irão direcionar os espíritos desencarnados para seus destinos, os quais, por eles mesmos, foram escolhidos no período em que se encontravam encarnados e que, nesse período, teriam de se melhorarem e, assim, a cada existência evoluírem. Mas, ao contrário do que deveriam fazer, o que mais vimos é que os espíritos, quando na época de suas vidas terrenas, praticam as mesmas vicissitudes de suas vidas anteriores e, por isso, são levados a muitas aprovações. Estas, muitas vezes, são muito sofridas, pois a finalidade, mais uma vez, é que ele expurgue todos os males e que, liberto, comece a usufruir da vida virtuosa do espírito. Sendo assim, é por isso que é necessário entender que, na verdade, esse tal de inferno nada mais é do que sua própria consciência, aquela que o espírito recobre ao desencarnar, e é quando percebe que não fez aí na terra o que foi para fazer. O erro se encontra em se achar
que se viver na matéria é apenas com a finalidade de se adquirir riquezas e de se gozar de momentos fúteis, esquecendo-se quase totalmente de se cuidar do lado espiritual. Este deveria ser o mais importante e ao qual deveria ser dada a maior atenção, para que se pudesse elevar ao nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, tudo o que deveríamos fazer de bom para com aqueles que são nossos irmãos em Deus. Mais uma vez estamos aqui na tentativa de alertá-los para que, aí na Terra, se entendam como se deve viver e que não se pode ser feliz sem seguir os passos daquele que tanto nos ensinou, o nosso amado Mestre Jesus. Ele sempre foi benevolente para com todos e sempre se juntou aos mais carentes e humilhados, e nos ensinou que quem precisa de médico são os doentes. Por isso, e por muito mais, pedimos e até suplicamos, meus irmãos em Deus, a vida aí na Terra é apenas uma consequência do mundo dos espíritos. Se caso não houvesse vida no mundo espiritual, não existiria uma única vida na Terra. Por isso, sempre tenham zelo pela vida que estão construindo aí na Terra e que irão levar de volta para a verdadeira vida, que é a do mundo espiritual. Somos um grupo de espíritos que tem muita esperança que um dia todos compreenderão o que aqui revelamos e saberão que é a mais pura verdade. Fiquem todos na paz do nosso amado Mestre Jesus. Muito obrigada.